E aí, profissional cabeleireiro, tudo bem? Hoje a conversa é diretamente com você sobre alisamento, o segredo do alisamento perfeito, né? Tem muita gente propondo isso através de produtos, de cursos. E o que está fazendo mal para a nossa profissão é que o mercado está sendo induzido a achar que existe a possibilidade de se haver um certo produto que traz uma certa tecnologia, que se estiver na mão de um certo profissional que conhece bem as técnicas e os passo a passos, e ainda houver um cabelo cujo teste de mecha já demonstrou estar totalmente apto para passar por esse processo de alisamento, ali você teria todas as condições de que o alisamento perfeito ocorresse. E aí o profissional investe no produto, ele vai no curso, ele aprende a fazer, ele usa toda a sua experiência e mais o que ele aprendeu, ele se dedica, ele gasta horas para entregar para a cliente a satisfação do cabelo com liso perfeito. A cliente sai do salão com liso perfeito, só que dentro de alguns dias esse cabelo já não está mais com o liso perfeito. A cliente volta para o salão e muito poucas vezes é colocado em xeque algo relacionado ao cabelo ou ao produto. De todas as formas, trazendo ou não trazendo uma solução, tendo ou não que fazer um retrabalho, onde o cabeleireiro praticamente ele perde o lucro que ele ganhou quando ele fez o serviço pela primeira vez, a maioria dos profissionais está entrando num estado perigoso de ansiedade e de depressão, porque o mercado está achando que sim, o valor do profissional está em jogo em relação à sua capacidade de entregar o liso perfeito. Não só o liso perfeito, mas o louro perfeito e outras coisas perfeitas. E eu acho que nós devemos prestar uma atenção especial nisso, colocarmos os pingos nos is, isso graças à ciência, né, que muitos dizem que não precisa estudar, que a gente só precisa de produto e prática. Bom, então vamos utilizar um pouquinho da ciência humildemente para trazer algumas informações que de repente pode fazer toda a diferença para você profissional que está se sentindo muitas vezes inseguro em fazer um alisamento e que muitas vezes já teve que carregar aquela angústia no seu peito em perceber que talvez o seu valor como profissional estava sendo medido pelo quanto o cabelo da cliente ficou liso perfeito, porque hoje o cabeleireiro não fica mais feliz de entregar o liso perfeito, porque ele ainda preserva durante uma semana ou mais o medo de que aquela cliente volte. Então vamos falar de algumas coisas importantes aqui para você saber. Eu não quero convencer ninguém a nada, tá? Eu vou trazer informações e dados científicos. E eu vou utilizar um paralelismo com outras profissões que igualmente se encarregam de atender pessoas, fazendo com que haja melhoria, recuperação, manutenção de algo relacionado aos seus corpos, que é o que nós fazemos. O trabalho do cabeleireiro não é para qualquer um. Nós promovemos reações químicas na cabeça e no cabelo das pessoas, e essas reações químicas ocorrem próximo aos olhos, às vias aéreas respiratórias, à boca, e muitos cabeleireiros já tiveram a infelicidade, o constrangimento e o susto de passar por situações inesperadas e dramáticas de clientes passando mal ali nos seus salões, graças a produtos que muitas vezes venderam para os cabeleireiros como altamente seguros, porque não tinha fumaça, tinha cheiro de tutti-frutti, podia fazer em criança, bebê, gestante, mulher que amamentasse, cachorrinho, gatinho, e estava tudo certinho, né? Então vamos pensar numa coisa. O cabeleireiro é um profissional que presta serviço para as pessoas. Vamos pensar em outros profissionais que também prestam serviço para as pessoas? Médicos, nutricionistas, dentistas, né, oftalmologistas, a maioria deles são médicos, os esteticistas, tá certo? Dermatologistas. Toda a área de medicina praticamente, ela investe em atender pessoas. E na área da beleza não é diferente. O esteticista, o cabeleireiro, a manicure, a podóloga, está ali para trazer benefícios diretos com intervenções no corpo das pessoas em partes específicas. Muito bem. O excelente dentista pode ser que ele faça uma maravilha de obturação no seu dente. Mesmo assim, pode ser que uma semana depois
a massinha caia do seu dente, você tenha que voltar lá para colocar uma resina nova. O médico da sua confiança, você não vai apenas na consulta. Depois que ele te vê, que ele te ouve, que ele manda você fazer exame, faz diagnóstico e te dá uma proposta de tratamento, você ainda tem o retorno para ele verificar o que deu e o que não deu certo. Quantas vezes nós não tivemos a orientação segura de médicos altamente competentes e tomamos um remédio cuja substância, além de trazer a cura para o nosso problema, mas em contrapartida trouxe também outros problemas. De repente nosso corpo se mostrou intolerante, tem gente que passou mal com remédio, aí o médico falou, opa, ainda bem que você veio me contar, vamos trocar. O que eu estou querendo dizer com isso? Até esteticista, ela faz um procedimento e aí depois você tem um retorno para ela ver, muitas vezes a esteticista faz até um complemento de procedimento para poder entregar o melhor. Pessoal, todas as áreas da beleza e da saúde que tratam de pessoas em qualquer escala, seja numa cirurgia, que é o caso mais extremo, ou um simples tratamento de pele, existe a previsão da não perfeição. Por isso existe a previsão do retorno. Por que é que para o cabeleireiro se colocou essa carga pesada de que temos que entregar o loiro perfeito, o liso perfeito, como se a imperfeição fosse uma incapacidade nossa, fazendo com que muitos profissionais percam não só o dinheiro, mas percam o sossego, percam a credibilidade e muitas vezes fiquem injustamente mal falados na região onde atendem. O segredo não está nos produtos, o segredo não está nos eventos, workshops, cursos ou passo a passos milagrosos que garantam, porque essa garantia não existe. O médico ele estuda quase 10 anos para poder aplicar uma medicina de uma certa especialidade, mesmo assim ele prevê a necessidade de um retorno para verificar, fazer um acompanhamento, porque ele sabe que na esfera de trabalhos oferecidos para as pessoas a perfeição não existe, a perfeição ela pode ocorrer, ou então há necessidade de que o resultado tenha ali uma carência de um ajuste, de um acerto, de um retoque final. Isso é absolutamente normal, mas em 2004 inventaram a tal progressiva de formol, aonde você tem resultados rápidos, resultados perfeitos, imediatos e extremamente, aparentemente, supostamente satisfatórios, tem coisa errada aí, por isso não há necessidade de estudo. Ninguém está preocupado em estudar a química do formol e os efeitos que ele pode trazer no seu processo, no sistema respiratório, no seu sangue, na sua pele. Não. A gente quer ter o produto que aplique e funciona, dá resultado. Tem cabeleireiro que ele foi forjado dentro desse senso de irresponsabilidade. Ele não sabe o que fazer com uma tesoura, não sabe o que fazer com um grampo, ele não sabe o que fazer com um bob. Mas dá para ele uma progressiva de formol e uma chapinha, aí ele tá bem. Ou seja, ele não é um profissional, ele é apenas um aplicador de um produto que não é legítimo, é criminoso. A Anvisa não sabe que esse produto existe, mas tem um monte de gente usando, mais o vendedor vende, mais o cliente pede, ele se apoia em argumentos altamente fracos, injustificáveis, para se ter uma correição profissional baseada em ética, para continuar colocando em prática coisas que não são lícitas. Muitos profissionais que usam formol e glutaral sem saberem, também iludidos, que descobriram através da ciência como identificar essa substância nos seus produtos, estão fazendo esforçadas, dedicadas e sinceras e bem planejadas campanhas para que as suas clientes sejam melhor orientadas a, dentro de um período de tempo, se trocar por tecnologias seguras, permitidas e que realmente têm potencial de trazer um excelente resultado. Então, o que eu estou dizendo até agora? Tudo que é errado, tudo que é criminoso, tudo que é suspeito, aparentemente vai dar um resultado imediato perfeito. Só que quem acha que o formol traz o liso perfeito, porque percebe um cabelo rígido, brilhante, liso e duradouro, não sabe que, na verdade, o fio de cabelo feito com progressiva de formol ou glutaral está sem acesso aos fatores fundamentais para a manutenção da sua integridade estrutural interna, que só é possível mediante o acesso de oxigênio e umidade relativa atmosférica, que a camada impermeabilizante que o formol provoca em cada fio de cabelo, junto com queratina, junto com blends de aminoácidos, que tem muita gente que acha que a queratina e os aminoácidos estão lá para ajudar, não entendem que realmente a queratina e o aminoácido estão lá para ajudar o formol a detonar mais o cabelo,
Você tem um cabelo... Ah, eu alisei o cabelo com formol. Não, você não alisou. Você colocou em volta de cada haste capilar uma camada lisa, brilhante, pesada, que se conectou com partes do cabelo que não eram para ser alteradas, como as pontes de sulfeto das cutículas. Essas pontes de sulfeto das cutículas, elas não estão disponíveis para reações químicas, então se você quebra a ligação de sulfeto das cutículas colocando progressiva de formol glutaral, você está danificando permanentemente a estrutura cuticular, que é a estrutura de proteção do fio de cabelo, através da ligação forçada de cruzamentos de pontes químicas que não deveriam ocorrer ali, mediante ainda o abuso de uma altíssima acidificação que deforma a matéria do cabelo por contração, deixa ele extremamente rígido, brilhante, mas não é um brilho do bem, é o brilho fruto de uma agressão extremamente ácida que promoveu essa contração material por parte da massa que forma o fio de cabelo, e através de eventos térmicos rápidos de altíssima temperatura para que haja a neutralização do sistema e para que ao mesmo tempo haja uma desnaturação térmica da estrutura capilar. É por isso que esse cabelo, que foi alisado com progressiva de formol, ele não fica bonito depois que essa camada de carga positiva, que inverte inclusive a característica iônica natural do cabelo, vai embora. O cabelo ele se mostra num estado lastimável, e muitas vezes o profissional e a cliente estão num nível de ignorância tão grande que acham que fazer progressiva é uma espécie de tratamento, porque estão convencidos e iludidos de que aquele efeito visual e sensorial de um cabelo liso, rígido e brilhante é uma coisa boa que se fez pelo cabelo. Enquanto isso, as vozes que estão clamando pelas mulheres que já tiveram seu couro cabeludo queimado, já tiveram seus cabelos perdidos, quebrados ou em partes que não crescem mais, ou seus cabelos tão desestruturados que acabaram desanimadas, frustradas e desistiram e estão aí num processo corajoso de voltar o seu cabelo ao natural, essas vozes estão caladas. As vozes dos parentes que perderam os seus queridos cabeleireiros ou clientes que passaram mal ou vieram a falecer por conta desses eventos químicos irregulares e criminosos, essas vozes não são ouvidas. O que vale é se funciona, o que vale é se dá resultado. Esse tipo de cabeleireiro que acha que ele não tem que estudar, que ele não tem que saber nada, basta ter um produto que faz tudo para eu meramente aplicar, passar a chapinha 20 vezes em cada micromecha transparente e depois receber os aplausos daquilo como se fosse feita uma coisa boa para o cabelo, que na verdade está sendo promovida uma verdadeira e ilegal ilusão estética, convencendo pessoas que não conhecem o mínimo. Esse tipo de profissional não contribui para a evolução do nosso mercado. Esse profissional ele não sustenta e nem ostenta as bases tradicionais que fizeram que durante milênios a profissão de cabeleireiro determinasse algo que está presente inclusive nos livros de história, onde você consegue visualizar uma figura e você identifica de que povo, de que civilização é uma determinada sociedade pela sua aparência construída com uma identidade psicovisual característica. O trabalho da beleza ele vai muito além do que se encara hoje. E o que o profissional hoje, que está sobrecarregado com a responsabilidade ou com o peso nos seus ombros de ter que entregar o liso perfeito, precisa saber? Ora, esse profissional precisa saber que, quimicamente, o liso perfeito é uma mera possibilidade. E que se o liso perfeito não acontecer, se o cabelo saiu liso do salão e 3, 5 dias depois voltou ainda enrolado, voltou um pouco o efeito do liso, isso não quer dizer que você é um profissional incompetente, isso não quer dizer que seu produto é ruim, isso não quer dizer que você deve ser desqualificado como profissional de valor porque o cabelo da cliente não permaneceu liso. E também não quer dizer que a cliente usou alguma coisa em casa que não deveria. Não quer dizer que a cliente mentiu ou fez alguma coisa indevida com o cabelo dela nesse período. Não. O que falta para o profissional cabeleireiro é a única coisa que traz serenidade e sossego para qualquer profissional que presta serviço em pessoas: a informação científica. Então vamos lá. Você tem lá o cabelo da sua cliente, e nesse momento não importa se o cabelo dela é virgem, se tem coloração, se tem luzes, se passou por outro alisamento. Vamos falar rapidamente, uma breve aula sobre se é possível mesmo entregar o liso perfeito. Vamos lá. Quando você... O nosso mercado está cada vez mais voltado para a superficialidade, né? Vocês percebem? Hoje em dia, a própria cliente ela não está mais afim de ir em salão de beleza porque ela percebeu que está sendo um mau negócio.
ela é vítima, vamos dizer assim, de uma foto maravilhosa do antes e depois, altamente transformadora, que no dia tudo deu certo. Mas ninguém tira foto dessa cliente uma semana depois, 10 dias depois. Porque o cabeleireiro, ele aprendeu a entregar o resultado perfeito hoje. Hoje te entreguei, eu fiz, olha aqui, ó, tá certo. Vamos até fotografar para registrar. Saiu da porta do meu salão, o problema é seu, eu não sei o que você usa em casa. Então o profissional cabeleireiro, ele está aprendendo de forma desastrosa a ser um profissional que não oferece o mínimo. O médico, ele dá o retorno. O esteticista, ele prevê a manutenção no retorno. O médico, ele está humilde ali usando a ciência para fazer qualquer ajuste necessário naquilo que ele fez com o máximo empenho baseado nas ciências médicas. E nós, profissionais cabeleireiros, aprendemos que nós não devemos dar garantia para as nossas clientes, que nós devemos confiar que o nosso produto é o melhor do mundo e que se a cliente não teve o resultado, alguma coisa ela fez de errado, a culpa é dela. Só que no final das contas, essa filosofia não cola, porque quem acaba com a culpa, com a frustração, com o peso na consciência e com a desvalorização é o próprio profissional, porque não sabe lidar com uma coisa comum. É comum o cabelo voltar. É comum você não ter um liso perfeito. É comum. E por que colocaram para nós que isso é pecado? Que não dar o liso perfeito é errado, te desqualifica. Por que a gente fica nessa guerra de exibicionismo na internet, como se supostamente houvesse alguém que tem o segredo do liso, então vou pagar milhares de reais para ver se eu consigo assistir aquele curso, para ver se eu consigo chegar naquilo que até hoje eu não consegui fazer o quê? E a quantidade enorme de profissionais que estão perguntando todos os dias em redes sociais, gente, alguém conhece, por favor, uma progressiva que alisa? Alguém conhece um alisamento que dá um bom resultado? Eu fico muito compadecido pelo preço alto que nós estamos pagando quando nós admitimos o formal no nosso mercado e chutamos a ciência para escanteio. Que lamentável, essa nossa geração de cabeleireiro está pagando um alto preço por conta disso. Então vamos fazer uma aulinha rapidinho aqui para você entender que a sua cliente ela foi mal educada pelas blogueiras, pelas influencers na internet, por campanhas de empresas que fornecem produtos, achando que existe o liso perfeito. Se essas clientes querem acreditar no liso perfeito e culpar você, cabeleireiro, por não entregar o liso perfeito, então fala para elas também que elas não devem mais ter retorno no médico, não devem mais ter retorno no esteticista, porque se elas acreditam que o profissional é o profissional que faz uma vez só tudo perfeito e depois ele só tem que ser cobrado se não ficou perfeito, então o médico também ela deve ter esse mesmo nível de confiança, então ela não vai ter retorno. Então no esteticista, se ficar uma manchinha, ela não vai ter retorno, o problema é seu. Se quiser agora vai ter que pagar de novo. E aí? Não, as pessoas não estão afim de fazer isso porque elas entendem que tudo que acontece no corpo delas existe uma previsão de ajuste. Existe uma margem de imperfeição. Isso é normal. Nós aceitamos que o formol, na nossa profissão, deturpasse o significado do que é ser cabeleireiro e do que é a prestação de serviço na beleza de alguém, aceitando nas nossas costas a pressão de algo irreal, o perfeito. O perfeito. O perfeito só vem com formol e não é perfeito. É uma estética aparente perfeito que na verdade está condenando tudo para tentar manter o estado imperfeito que o cabelo foi deixado. Então vamos para a nossa breve aula aqui. Você tem uma cliente, certo? Olha só, distraíram você com anamnese. Esse cabelo é bastante, é pouco, é grosso, é médio, é crespo, é 1A, 2B, 4D, é 18F. O que esse cabelo é? Nesse momento não importa. Você tem uma cliente lá. Não importa como é o cabelo dela. Não importa se o cabelo dela tem ou não tem outro processo químico. Essa cliente quer alisar o cabelo. Certo? Beleza. Você tem produto? Tem. Você tem capacidade? Tem. Você estudou? Sim. Você tem experiência? Sim. Você é um profissional. Você tem equipamento? Você tem tudo. Você tem boa vontade? Você tem disposição de ficar ali 4, 5 horas na cabeça dela para oferecer o melhor? Você tem isso. Você só não tem, muitas vezes, estrutura para ter uma cobrança que lhe dê o faturamento justo a todo esse esforço. Mas vamos, é um negócio louco, né? Você faz um processo onde o fornecedor que te vendeu o produto acaba ganhando mais do que a sua própria comissão. É incrível, quanta coisa errada tem no nosso mercado. Mas vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Você tem uma cliente, ó, presta atenção, eu sei que eu falei bastante coisa, mas agora eu vou explicar para você por que o liso perfeito não existe. Você tem uma cliente que chegou lá querendo liso,
certo? Vamos falar do aspecto químico. Vamos falar do aspecto que chutaram para escanteio em 2004. Vamos resgatar os valores da nossa profissão. Meus queridos cabeleireiros, não estou nem aí para quem está vendendo coisa legal ou ilegal. Eu não sou fornecedor. Eu não estou nem aí se alguém vai ficar feridinho porque quer continuar vendendo formal e justificando que a Anvisa é a vilã, porque o imposto, porque as taxas é muito alto, ninguém entende o caramba. Nosso papel como profissionais éticos é sermos éticos e respeitosos, trazendo a responsabilidade de algo juridicamente correto para o CNPJ do cabeleireiro que está comprando o meu produto. É assim que deveria pensar o fornecedor, não essa palhaçada de ficar essa guerrinha no mercado, de vendedor chegar com a maior cara de pau e você quer progressiva sem formal ou com formal, né? É um lixo dentro da nossa profissão a gente apelar para coisas criminosas que colocam em risco a saúde das outras pessoas. Eu não estou falando de um DVD pirata que afeta a economia de quem faz o produto original. Eu estou falando de um produto que tem um potencial real de tirar a vida de alguém, de tirar a saúde de alguém. Isso deveria ser levado mais a sério. Mais de 20 anos para cá, o cabeleireiro ele tem um monte de acesso à informação de técnica, de segredinho, de dica, mas ninguém fala para o cabeleireiro sobre legislação. Então tem cabeleireiro acreditando que pode usar cosmético, que pode usar cosmético legal, que pode usar cosmético ilegal, que pode usar produto de cozinha, que pode usar vinagre, que pode usar iogurte, não sabe legislação, acaba suscetível a isso. Ou seja, existe um sistema comercial para que nós sejamos cada vez menos profissionais, mas continuam dizendo que a gente é profissional, que a gente é técnico, que a gente é embaixador, porque a gente está igual um carneirinho de cabeça baixa fazendo tudo que enriquece os fornecedores que muitas vezes não estão trabalhando de forma legítima. E isso cega os nossos olhos para entender e enxergar quais são as empresas que deveriam ter o nosso respeito, a nossa consideração e o mérito do nosso pedido sendo tirado nessas empresas que estão trabalhando de forma certa, fazendo todos os investimentos necessários, garantindo que seus produtos tenham boa funcionalidade e não tragam nenhum risco à saúde pública. Então eu acho que a gente já entendeu. A partir desse momento eu vou dar a pequena aulinha que faltou para você quando você virou cabeleireiro e mostraram para você que existe a possibilidade do liso perfeito. Vamos lá? Caderno e caneta e bora. Você tem uma cliente lá no seu salão. Essa cliente quer alisar o cabelo. Ela tem ou não tem alguma química, o cabelo dela é ou não é virgem, o cabelo dela é mais ou menos crespo, é bastante, médio ou pouco, não importa nesse momento. Ela quer alisar o cabelo, ok? Vamos falar de química. Você tem lá um produto de pH ácido para alisar o cabelo dela. Você não usa formol, você é um cabeleireiro que trabalha certo. Cabeleireiro que trabalha certo não é aquele que apela para usar o produto errado e criminoso para entregar para sua cliente algo que vai deixar o cabelo dela lindo hoje e deixar o cabelo dela condenado amanhã. O cabeleireiro ele não trabalha pela estética de hoje, ele trabalha pela estética de hoje, de amanhã e a saúde do cabelo da cliente íntegro. É uma vergonha as fotos do antes e depois, porque na foto do antes a cliente está sempre acabada, com cara de derrotada, com aquele cabelo desalinhado, feio. A cliente não é uma mulher descuidada. Como é que o cabelo dela está desse jeito na foto do antes? Se ela já é cliente do mesmo salão, quem é o responsável por deixar o cabelo dela daquele jeito do antes? É o próprio profissional. Por que as nossas clientes precisam chegar no nosso salão de beleza com uma aparência terrível? Por que o nosso trabalho não se sustenta a meramente a raiz crescer, mas o resto ser mantido com qualidade? Mas isso é outro assunto. Vamos lá. Nós temos ali então, fala logo a aulinha meia, tá bom, vamos lá, vamos falar de química. Você tem lá uma cliente que quer alisar o cabelo, você tem o produto legítimo, porque você não apelou ao formal, você percebeu que você estava na onda errada e saiu dela, parabéns, você merece todo o meu respeito e tem todo o valor profissional e toda a credibilidade por ter tomado a atitude certa se você é um profissional que aprendeu a se livrar do formal, parabéns. E aí você tem um produto ali à base de um ativo que a Anvisa já legalizou ou permitiu que haja o comércio, porque não há nada contra, não há nenhuma proibição. Você pode estar falando de hidróxido, de tioglicolatos, dentro das suas várias vertentes, ou de ácidos glioxílicos, existem vários tipos de ácidos glioxílicos, e aí você tem um deles aí à sua disposição. Aí vamos falar do ácido glioxílico, que é o mais popular hoje em dia. Você tem lá um produto à base de ácido glioxílico, que pode ser em blend, pode ser o ácido glioxílico configurado de acordo com o gosto do formulador e do fabricante.
Aí você vai fazer o alisamento, tá? Você vai fazer... tá falando do ácido glicílico não foi liberado ainda, não foi liberado, mas não está proibido. E devido ao atraso na resolução 409, devido ao evento que foi prioridade em relação à pandemia, a Anvisa não proíbe que novos fornecedores que vendem alisamentos à base de ácido glicílico tenham seu registro, um registro especial, grau 1 ainda, alguns grau 2, outros grau 1, não tem nada de errado. Aí a gente tem que entender melhor sobre a legislação vigente atual sobre como está o posicionamento do ácido glicílico. Muito bem, mas vamos voltar aqui. Você tem lá então a cliente que quer alisar o cabelo, você tem lá o seu ácido glicílico. E aí você faz o alisamento. Você faz o alisamento, fica tudo certo. E o que acontece? Olha só. Quando você faz o alisamento do cabelo da sua cliente, você promoveu uma série de rearranjos, desarranjos estruturais internos da fibra capilar. Só que isso vai ficar permanecendo ali naquela estabilidade pós-química durante 72 horas, durante 3 dias. 3 dias depois que você alisou muito bem o cabelo da sua cliente, o cabelo vai começar a reagir contra o alisamento. O cabelo vai entender que ele sofreu uma alteração e ele vai querer reverter o processo. Então o fio de cabelo vai criar ele mesmo, não é culpa sua, não é culpa do produto, o produto não é ruim, você não é ruim, o cabelo da cliente não é ruim, é todo mundo ótimo. Isso é uma coisa normal, que não disseram para o cabeleireiro que existe uma normalidade. Ocultaram essa informação, que está publicada em vários trabalhos científicos, inclusive, diga-se de passagem. Que quando você faz um processo químico no cabelo de uma cliente, esse processo químico, o cabelo leva 3 dias para estabilizar e, vamos dizer assim, assimilar estruturalmente, ionicamente, quimicamente, o fato de ter tido algum desarranjo ou uma desordem na sua estrutura original. Só que 3 dias depois, quando o cabelo estabiliza do processo de mudança que ele passou, ele começa a criar substâncias que funcionam como mecanismos de reversão. Então você quebrou a ponte de sulfeto do córtex, parabéns, você quebrou do lugar certo. Você desconectou, você rearranjou, o cabelo vai tentar desfazer algumas dessas ligações de sulfeto fora de ordem e voltar para a posição original. Isso não acontece em todas as ligações que você quebrou. Então o cabelo que era bem onduladinho, saiu do seu cabelo liso e volta uma semana depois com algumas ondulações. Isso é absolutamente normal. O produto não é ruim, não troque por outro. O problema não está em você ver qual é o passo a passo diferente. O problema não é que você é um cabeleireiro que não sabe das coisas, você sabe das coisas, só que muitas vezes a gente recorre a estudo através de empresas que fornecem produtos ou técnicos que aprenderam com seus treinamentos nessas empresas que fornecem produtos. A gente não acha estranho falar que a gente fez um curso na empresa que fornece produto. A gente acha até bonito ter um certificado de um curso, de um workshop da empresa que faz produto. A gente é um pouco inocente nisso. A gente não vê que aí existe uma não garantia de eu estar aprendendo ciência ou estar aprendendo argumentos bem elaborados que parecem científicos, mas na verdade tem um grande interesse comercial para manter o fluxo da venda daquilo que eles estão me mostrando que funciona e que dá resultado. Então, meus queridos, entenda, quando você faz hidróxido, quando você faz tioglicolato, quando você faz alisamento, quando você faz coloração, quando você faz luzes, por que do jeito que a gente aprendeu a fazer esses processos, você tem uma previsão de um rápido retorno? O que estava liso voltou um pouco, o que estava colorido desbotou um pouquinho, o que estava em mechas numa cor platinada voltou para o dourado ali em praticamente uma semana ou às vezes até menos. E aí nos convence a comprar mais um monte de produto para tentar manter aquilo reforçado para não desbotar tão rápido, né? Alimentando mais venda ainda. O que não contaram para o cabeleireiro? Não contaram para o cabeleireiro que depois que o cabeleireiro faz um processo químico, o cabelo leva 3 dias para se adaptar, vamos dizer assim, ou estabilizar o fato dele ter sido desorganizado por um processo de coloração, descoloração, matização, ou alisamento, ou realinhamento, ou chama o nome que quiser. 3 dias depois, quando ele se estabiliza em relação ao evento cosmético químico que ele passou, ele cria substâncias que tentam de tantas formas e de variadas maneiras, e substâncias específicas para cada tipo de reação,
ele tenta fazer a reversão do que aconteceu 3 dias antes. Só que a química que foi feita 3 dias antes já foi embora, já foi enxaguada, já encerrou sua ação, já foi neutralizada, não está mais ali. Então o que o cabelo cria para se defender da química, essa química já não está mais lá. Então o que ele cria para se defender reverte contra ele mesmo. Aí o cabelo volta, aí o cabelo desbota, aí o cabelo... Não falaram isso para o cabeleireiro. Por isso que o cabeleireiro não tem o hábito de atender a sua cliente e pedir para a sua cliente vir fazer o retorno. O cabeleireiro ele tem que cobrar R$ 200, mas ele não pode cobrar 400 para prever a garantia, que é hoje o que a cliente mais precisa. A garantia de um profissional que vai fazer o serviço e vai entender que o cabelo vai tentar se defender daquele serviço e por isso há uma previsão de retorno. Por isso esse cabeleireiro vai falar para sua cliente: eu quero te ver daqui uma semana porque é muito provável que a gente vai ter que fazer uma manutenção, um retoque, um reforço. Só que esse gasto, esse custo já está pago. Hoje o cabeleireiro tem que investir o máximo, dar o máximo, é cobrado dele o máximo, mas ele só pode cobrar o mínimo. E aí, até quando vamos ficar afastados da ciência, permitindo que a nossa profissão seja tão desvalorizada e caindo nesse buraco que cada vez mais me entristece ver como os profissionais são encarados meramente como pessoas que são capazes de aplicar produtos de formas aprimoradas e que têm a vantagem de ter acesso a produtos que o cliente final não tenha, porque se o cliente final tivesse acesso aos mesmos produtos, compraria e faria em casa e não precisaria mais da gente. Até quando vamos permitir que essa proposta dos perfeitos, o liso perfeito, tudo perfeito, vai vir como uma proposta de milagre que na verdade trabalha contra a nossa própria especialidade, onde a gente espera que haja um produto perfeito que entregue tudo perfeito. Se o produto é perfeito e entrega tudo perfeito, quem é você? Quem somos nós? Servimos só para isso? Só para colocar o produto em contato com o cabelo de um jeito aprimorado chamado técnica? Isso é facilmente superado, mas a nossa profissão não é baseada nisso. A nossa profissão precisa ser resgatada em relação aos seus valores pautados em conhecimento que fazem com que você, profissional, seja visto como um especialista e que todo o sucesso do seu trabalho tenha a ciência te dando autoridade para explicar para as clientes o que elas devem esperar de verdade, qual é a realidade, e não essa sociedade de clientes que frequentam o salão achando que existe a possibilidade de algo perfeito que eu pago, faço, e a cliente hoje está exigente justamente porque, diferente do médico, o cabeleireiro não oferece retorno, não oferece manutenção já paga, já prevista. Então a cliente, sabendo que ela vai pagar uma vez só e não vai poder ter depois garantia, se ela voltar depois para o salão porque alguma coisa não ficou boa, ela vai vir ter que ser brava, tem que ser exigente, porque não estava no projeto um retorno. Ou seja, você já vai ter uma cliente que vai estar se indispondo, insatisfeita porque pagou com a expectativa de que teria o perfeito duradouro, o perfeito foi no dia, mas não foi duradouro. Aí ela volta. Aquele dinheiro que ela pagou acaba ficando muito caro na concepção dela. E nós profissionais achamos que a cliente não deveria ter voltado, porque na verdade algum problema aconteceu, não aconteceu problema nenhum, mas o cabelo voltou, e isso é normal. Isso é normal, e não nos disseram. Agora, isso não acontece com todos os cabelos de todas as clientes. Tem cabelo que alisa, fica e permanece. O mercado ainda está esperando que os cientistas e os pesquisadores descubram, e os formuladores estão testando várias formas de manipular ativos recém-conhecidos, como por exemplo o ácido glioxílico, para chegar num resultado realmente satisfatório. Espero que a maioria das suas clientes tenham a experiência de irem uma vez no seu salão e quando retornarem o cabelo ainda estar no liso perfeito. Mas eu espero também que as suas clientes e você possam não ter mais nenhum estresse, nenhum desconforto quando o liso não se apresentar 100% perfeito, porque isso também é previsto. Então uma informação não anula a outra. Ter um liso 100% perfeito não quer dizer que todos os cabelos chegarão ao liso 100% perfeito. E ter lisos que não ficam 100% perfeito não quer dizer que todos os cabelos estão sujeitos a não ficarem perfeitos. E se a sua cliente vier com um cabelo que saiu do salão liso perfeito, mas cerca de 3 a 5 dias depois não está mais no liso perfeito, o que você faz? Faz de novo o procedimento nas partes do cabelo que precisam de um reforço. Só isso. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Bora estudar.
Isso não é só o meu jargão para encerrar meus vídeos e minhas aulas. Cabeleireiro, a gente está carente disso. Você não precisa de mais produto. Você precisa de mais ciência. Para você não apenas comprar produto, mas avaliar o mercado, avaliar o produto, avaliar as propostas, rever a sua maneira de dar o atendimento, pensar em garantias para a sua cliente, juntos reeducarmos as clientes a não acreditarem e esperarem perfeições que não existem por vias lícitas, corretas e verdadeiras e saudáveis. E por isso eu digo para você não só escutar para encerrar esse vídeo, mas para você pensar. Bora estudar. Bora estudar.